Onde está o Ureide? Por que não o vejo agora? César perguntou descuidadamente depois que Leyline também completou a cerimônia, e o pilar de metal se retirou automaticamente para o chão. Ele sofreu ferimentos graves e também foi amaldiçoado por um feitiço muito problemático. Ouvindo isso, a expressão de Desmond se obscureceu. Foi causada por um punhal embebido no veneno da aranha abissal. Eu nunca vi um combate tão cruel. Embora ele já esteja acordado, o veneno e a maldição comerão sua carne e espírito, consumindo todos os nutrientes em seu corpo e transformando-o em um cadáver ressecado. Nesta situação, sugiro que retorne à sede do Four Seasons Garden o mais rápido possível. O pool de purificação de alta energia está lá, e os mais velhos podem encontrar uma solução, mas infelizmente... Desmond abriu os braços. Depois de receber a notícia da morte de seu professor, Wade insistiu que ele ficasse para trás e voltasse somente após o término das investigações. Isso foi problemático. Seria a melhor situação para ele se Wade tivesse morrido ou retornado à academia depois de ter sofrido ferimentos. Para eles agora, o que tinha sido uma equipe de 2 homens agora tinha sido acompanhado por outro, que seria um impedimento para eles. Encontre uma oportunidade e mate-o. Aos olhos de César, Leyline podia ver um brilho de veemência. Depois disso, Desmond, César e Leyline conversaram por um tempo sobre o corpo de raios sendo estacionado aqui, e outras questões relativas a arranjos de vida. Leyline nunca se preocupou com esses assuntos antes, então apenas calou a boca e viu César e Desmond falarem. Depois que tudo acabou, César deu a desculpa de tratar seus ferimentos e trouxe Leyline para o seu quarto. Asterisco pu. Asterisco uma cortina que parecia uma teia de aranha surgiu na sala, a luz cobrindo todos os pontos cegos. Bem, este é um sistema de alerta precoce que eu mesmo projetei. Com isso por perto, poderei saber, mesmo que um magus de nível 2 estivesse espiando a nossa conversa. César escolheu uma cadeira descuidadamente e sentou-se. Usando a seda da aranha das 8 garras, que é extremamente sensível à força espiritual. Que maneira interessante de pensar. Leyline examinou essa cortina, os olhos brilhando de compreensão quando ele se sentou ao lado de César. Você é muito instruído. Esse tipo de material é muito raro, e apenas algumas pessoas nas instituições acadêmicas da cidade noturna são capazes de reconhecer isso. Você deve ser capaz de passar no exame para se tornar professor lá. César suspirou em admiração. Assombrou-o sem fim que essa formação de feitiços, que fora desenvolvida para ele por seu pai, fosse facilmente reconhecida por Leyline. Você não parece estar tão preocupado com Desmond. Ele deixou claro que antes dos reforços e equipe de investigação do Four Seasons Garden chegarem, ele ficará vigiando aqui. Rank 2 Magi tem muitos truques, você não tem medo que ele descubra alguma coisa? Leyline não demonstrou polidez ao perguntar a esse líder de equipe, que um dia foi seu superior. Seu relacionamento com César foi bastante singular. Ele podia agora dizer que a pessoa que deixou escapar a palavra de sua identidade dentro das 1000 mãos intrometidas e o transferiu aqui da cidade sem noite foi definitivamente César. Seu objetivo era provavelmente obter outro ajudante no círculo interno do Four Seasons Garden, ou talvez apenas bucha de canhão. Assim, depois de ver através deste esquema, Leyline escolheu sem hesitação traí-los e feriu César ao ponto que ele estava perto da morte. No entanto, com conhecimento de que ele foi apoiado por um rank 2 magus, Leyline não se atreveu a ir longe demais. Afinal de contas, ofender um rank 2 magus não foi uma decisão muito sensata. Não se preocupe com Desmond. César acenou com os braços. Rank 2 Magi todos os ombros responsabilidades diferentes. Quando eles supervisionam um lugar, geralmente não conseguem sair. Eu estou familiarizado com o lugar que Desmond tem guardado, é a região dos raios na entrada número 2 do plano secreto da Eternal River Plains. Enquanto os magos negros lhe pressionarem, Desmond será transferido para lá. Afinal, essa era a região que sua academia é responsável. Vamos ser real aqui, mesmo que caiamos no inimigo, a academia deles não será realmente afetada, mas se a entrada número 2 for assumida, a academia deles receberá um grande golpe.
César analisou muito logicamente, mostrando suas habilidades situacionais excepcionais e capacidade de pensar da grande figura. Para atacar a entrada N graus 2 e colocar pressão sobre eles, no mínimo, um nível Magus escuro tem que atacar. Se ao menos tivéssemos alguém nos apoiando. Leyline ficou sem palavras. Mesmo ele foi capaz de chegar a tal plano, mas ele não tinha o histórico e o apoio de César, a respeito de onde magos negros poderiam ser despachados de acordo com suas ordens. Eu vou cuidar de tudo sobre Desmond. Apenas se concentre em uma pessoa. César se virou para olhar para Leyline, seu terceiro olho vertical em sua testa piscando. Wade? Leyline tocou o queixo dele. Wade foi o primeiro mago do Four Seasons Garden que ele conheceu. No começo, ele até passou no exame com sua ajuda. Está certo. Desmond é um estranho, afinal de contas, e há muitas coisas que ele não pode fazer. No entanto, Wade é diferente. Ele é um enviado da sede, então ele tem muito poder, e ele também é o aluno de Reynold. Ele pode facilmente assumir as conexões e recursos que Reynold tinha, e é uma enorme obstrução ao nosso plano. O tom de César era extremamente sério e era praticamente um dos medos. Você não quer que esse plano acabe também, não é? Você assinou o contrato e, no momento em que as coisas falharem, seu espírito se autodestruirá e não deixará nada para trás. Os olhos de César pareciam dar raios escuros que disparavam em direção a Leyline. Não se preocupe. Vou silenciá-lo. Leyline ficou em silêncio por um tempo e depois falou. Bem. Entrei em contato com a sede do Four Seasons Garden no mundo externo. Os mais velhos estão em um frenesi, e a totalidade do Four Seasons Corp será despachada aqui, juntamente com uma classificação de 2 magus. César também deu mais notícias, 5 dias. Temos, no máximo, mais 5 dias. O que ele e Leyline precisavam fazer nesse período de tempo foi expulsar Desmond e Wade e entregar a formação defensiva de magia e núcleo do plano secreto aos magos sombrios. Enquanto tudo isso fosse feito, todas as entradas para o plano secreto pertenceriam aos magos negros. 5 dias é o suficiente. Leyline se levantou e saiu. Quando ele saiu pela porta, ele se virou e sorriu para César. Além disso, lembre-se. Eu não gosto do olhar naquele seu olho do meio. É nojento. Asterisco Pac. Asterisco a porta se fechou e a expressão no rosto de César escureceu. Desprezível. Com um movimento do braço, a xícara, os documentos e outros itens na mesa caíram no chão, produzindo o som nítido de objetos colidindo. Se não fosse pelo meu 3 espíritos em um corpo ainda incompleto e eu precisar dele para me ajudar no meu plano, vou matá-lo. Eu juro por isso. Os músculos faciais de César se contorceram. Para ele ser derrotado por Leyline, que ele menosprezou no passado, foi uma absoluta humilhação. Além disso, como ele não era melhor do que Leyline, e até mesmo teve que admitir em alguns assuntos, era como reabrir velhas feridas e expô-las ao sol escaldante. O que o deixou mais furioso foi que Leyline realmente matou o menino e infligiu ferimentos pesados em diante. Esses 2 magos eram os outros espíritos que faziam parte do trio de seu corpo. Embora tivessem personalidades diferentes, pode-se dizer que, das 3 pessoas, incluindo ele próprio, uma foi morta e as outras 2 ficaram gravemente feridas. Esse ódio definitivamente não era algo que um contrato poderia restringir. César havia escondido bem, mas Leyline podia ver através disso. É uma pena. Então, e se ele souber? Eu admito que você é um gênio e até o tipo que é 1 em 1 milhão. Mas e daí? Agora você está vinculado ao contrato e não tem muito tempo para crescer. Quando o plano for bem-sucedido e você perder todo o seu valor, recuperarei seu espírito e o torturarei por 200 anos. Eu juro por isso. César abaixou a cabeça e começou a rir, como os murmúrios de um paciente que se aproximava da morte. César se moveu com extrema rapidez, e no dia seguinte, Leyline ouviu a notícia do aumento da atividade do Magus na entrada número 2 do avião secreto. Por uma questão de segurança, Desmond tinha liderado o corpo de raios para proteger a área novamente. Embora houvesse muitos magos inteligentes que poderiam dizer que isso era uma manobra para atraí-lo, Desmond ainda partia.
Para Desmond e de seus superiores, se o Four Seasons Garden foi capaz de, eventualmente, manter a posse de sua entrada, não só o Four Seasons Garden beneficiaria, e ele se seria capaz de obter 10 a 20% dos recursos. Mas a entrada número 2 foi diferente. Lá havia recursos ali que eles estavam encarregados, e enquanto eles cuidassem da entrada, os lucros chegariam como uma onda. Portanto, mesmo que houvesse apenas uma pequena possibilidade, Desmond não queria arriscar nada. Quanto ao seu bom amigo, Reynolds? Que pena! Magos eram um bando de pessoas práticas, e uma amizade morta não era mais uma amizade. Sem força e posição semelhantes, essa amizade não poderia continuar. Depois de considerar os dois lados da situação, Desmond tomou a decisão de retornar. Afinal, a maioria dos magos eram pessoas egoístas. Quando se tratava de seus próprios benefícios, até mesmo os dois magos não resistiram à tentação. No entanto, Desmond ainda teve que colocar uma frente superficial e pacificar os membros do Four Seasons Garden. Leyland deu uma volta e os magos que passavam respeitosamente se curvaram para ele. Seja em termos de poder ou autoridade, Leyland era uma das existências centrais na sede dentro do plano secreto. O resto dos magos do Four Seasons Garden só podia abaixar a cabeça. O que era mais interessante era que a maioria dos líderes de equipe daquelas divisões que Leyland havia extorquido morreram em batalha. Além disso, os membros remanescentes dessas equipes subornaram Leyland enviando mais recursos e ingredientes, já que queriam fugir de suas responsabilidades. No passado, Leyland precisava fazer o trabalho sozinho, mas agora, subornos apareceriam à sua porta sozinhos, e eles só temiam que ele não aceitasse. Este tratamento foi muito diferente de antes. Nessa situação, Leyland, é claro, aceitou tudo isso e prometeu-lhes cegamente tudo o que solicitavam. Afinal, a quantidade de tempo que ele ficaria aqui poderia ser contada em dias. Depois que ele fosse embora, esses magos só ficariam em estado de choque.